Existe um momento silencioso em que tudo muda dentro de um homem, e quase nenhuma mulher percebe quando isso acontece. Não é quando ele fala, não é quando ele promete, não é quando ele pede, é justamente quando ele não pede nada, mas começa a agir como se você já estivesse ali. Quando um homem quer você sem pedir, é porque algo já se reorganizou por dentro. E ignorar isso custa caro, porque você pode confundir esse movimento interno com frieza, indecisão ou desinteresse, e se afastar exatamente no ponto em que a virada começou. Mais adiante, eu vou te revelar o primeiro sinal invisível desse processo, aquele que surge cedo, nos primeiros momentos e que nenhum homem consegue controlar. Mas antes, você precisa entender por que esse tipo de desejo é diferente de tudo o que você já viveu. Talvez você já tenha sentido isso. Ele não declara, não pressiona, não faz pedidos diretos, mas está ali, observa, se ajusta, se aproxima de um jeito estranho, quase imperceptível. Ele não diz, quero você, mas age como se estivesse se preparando para te incluir. E isso confunde, porque estamos acostumadas a acreditar que interesse vem com insistência, que desejo vem com fala, que intenção vem com pedido. Só que o desejo verdadeiro, aquele que nasce quando algo muda no inconsciente masculino, não precisa pedir. Ele se instala. E quando se instala, o homem passa a agir antes mesmo de entender o que está sentindo. Se você ignora esse movimento, pode perder algo importante. Porque o homem que quer apenas conquistar, pede, força, avança rápido. Já o homem que quer você sem pedir, está lidando com algo maior. Ele está reorganizando a própria identidade emocional. Ele sente, mas ainda não quer expor. Ele deseja, mas ainda não quer se comprometer verbalmente. Ele não pede porque, para ele, pedir significaria admitir uma vulnerabilidade que ainda está sendo digerida. E isso muda completamente a forma como você deve ler os sinais. Talvez você esteja vivendo um misto de dúvida e intuição. Algo em você sente que existe algo ali, mas a falta de palavras te deixa insegura. Você se pergunta se está imaginando coisas, se está criando expectativa demais, se está lendo errado. E esse é o ponto exato onde muitas mulheres se perdem. Elas abandonam a própria percepção para se apoiar apenas no que é dito. Mas homens não funcionam assim, principalmente quando algo profundo começa a se mover dentro deles. Agora, deixa eu validar algo importante. Essa situação ativa medos reais. O medo de se iludir, o medo de esperar à toa, o medo de se entregar sem garantias, o medo de perder tempo emocional. Você não está errada por sentir isso. Quando um homem não pede, a mente feminina busca clareza, busca confirmação, busca chão. Só que nesse tipo de dinâmica, a clareza não vem na fala, vem no comportamento. E aprender a ler esse comportamento muda tudo. Existe uma dor silenciosa em sentir que alguém quer você, mas não assume. Uma dor que faz você se conter, se proteger, se fechar um pouco. Você começa a reduzir sua presença para não se machucar. Começa a duvidar do próprio valor. Começa a pensar se não seria melhor se afastar antes que doa mais. E é exatamente por isso que entender esse padrão agora é urgente. Porque você não precisa se afastar às cegas, nem se entregar sem consciência. Você precisa ler o movimento interno dele. Homens passam por um processo interno muito específico quando começam a querer alguém de verdade. Antes do pedido, antes da fala, antes da atitude explícita, existe uma fase silenciosa de reorganização. Ele começa a observar mais, a se importar com coisas que antes não importavam, a sentir incômodo com a ideia de te perder, mesmo sem te ter oficialmente, a ajustar decisões pensando em você. Esse processo não é consciente no início, é o inconsciente assumindo o controle. Jung chamava isso de ativação de um complexo emocional, quando uma pessoa passa a ocupar um espaço central na psique do outro, mesmo sem acordo explícito. E aqui está a promessa deste conteúdo. Quando você aprende a identificar esse momento, você para de se mover por ansiedade e começa a se posicionar por consciência. Você não corre, não pressiona, não se anula.
Você observa, sente e decide com clareza. Porque o homem que quer você sem pedir não está jogando. Ele está lutando internamente com algo novo, e saber disso te devolve poder. Se isso já faz sentido, comenta: eu sou magnética, porque no próximo passo eu vou abrir o palco emocional dessa dinâmica. Por que esse tipo de desejo deixa você insegura? Quais dores ele ativa? E por que tantas mulheres se afastam exatamente quando o inconsciente masculino começa a se mover a favor delas? Quando esse tipo de movimento começa, a primeira coisa que aparece não é segurança, é confusão emocional, porque você sente algo crescendo, mas não vê definição. E a ausência de definição ativa feridas profundas, medo de rejeição, medo de ser opção, medo de investir energia em algo que nunca se concretiza. É aqui que o palco emocional se forma, e quase sempre ele é silencioso, vivido sozinha, dentro de você. Talvez você esteja nesse lugar agora, sentindo que ele está mais presente, mas sem clareza, mais atento, mas sem compromisso verbal, mais conectado, mas ainda distante em certos momentos. Isso cria um estado emocional desgastante, porque você não sabe se avança ou se recua, não sabe se demonstra ou se protege, e aos poucos começa a se sentir presa entre a esperança e o medo. Esse lugar é perigoso porque faz você viver em espera emocional. Muitas mulheres começam a se questionar nesse ponto. Será que ele só gosta da minha companhia? Será que estou interpretando errado? Será que ele está apenas confortável? E quanto mais perguntas surgem, mais você se afasta da própria intuição, porque a mente quer provas objetivas, enquanto o corpo sente algo subjetivo. E essa desconexão interna cria ansiedade. Você começa a observar demais, a medir mensagens, a analisar silêncios, a sentir o humor dele ditar o seu. E isso nunca é sinal de relação equilibrada. Existe também a dor de não se sentir escolhida claramente. Mesmo quando ele demonstra cuidado, quando está presente, quando se importa, a falta do pedido explícito faz você se sentir provisória, como se estivesse sempre aguardando uma decisão que nunca chega. Isso toca direto na autoestima. Faz você se perguntar se não está faltando algo em você, se não deveria ser mais interessante, mais distante, mais difícil. E esse é um erro cruel, porque desloca o foco do processo interno dele para um julgamento injusto sobre você. Outro ponto importante: quando um homem quer você sem pedir, ele não está confortável com o próprio sentimento ainda, e isso faz com que ele envie sinais mistos. Em um momento está próximo, em outro se fecha. Em um dia demonstra, no outro silencia. Esse vai e vem cria instabilidade emocional. E mulheres sensíveis percebem isso no corpo: dificuldade de relaxar, pensamentos recorrentes, sensação de alerta constante. Amar nesse estado cansa, mesmo sem haver uma relação formal. Talvez você já tenha tentado se adaptar, ser mais leve, não cobrar, não demonstrar demais, fingir que não se importa tanto. E isso cria outra dor, a de não poder ser inteira, de não poder expressar o que sente, de estar sempre se ajustando para não estragar algo que nem sabe exatamente o que é. Esse tipo de contenção emocional prolongada vai minando a alegria, a espontaneidade e o prazer de se relacionar. E aqui está algo fundamental que você precisa ouvir. Essa confusão não significa que você é fraca ou carente. Significa que você está em contato com algo real, mas indefinido. O ser humano precisa de previsibilidade emocional mínima para se sentir seguro. Quando isso não existe, o sistema nervoso entra em alerta. Por isso dói. Por isso incomoda. Por isso você sente vontade de resolver logo, mesmo sem saber como. Muitas mulheres, nesse ponto, cometem dois movimentos opostos e igualmente perigosos. Algumas pressionam, perguntam, cobram definição, tentam arrancar uma resposta antes do tempo. Isso assusta o homem que ainda está organizando o sentimento. Outras se fecham completamente, somem, criam distância brusca, tentam se proteger cortando o vínculo. Isso interrompe o processo interno que estava se formando. Em ambos os casos,
a dinâmica se rompe antes de amadurecer. O que quase ninguém explica é que existe um meio-termo poderoso entre pressionar e desaparecer. Um lugar de presença consciente. Mas antes de chegar lá, você precisa entender o que realmente está acontecendo dentro dele. Porque só assim você para de agir por medo e começa a agir por leitura clara da situação. O homem que quer você sem pedir está, muitas vezes, vivendo um conflito interno intenso. Ele sente vontade de se aproximar, mas teme perder autonomia. Sente desejo de vínculo, mas teme expectativas. Sente conexão, mas teme responsabilidade emocional. E enquanto ele tenta resolver isso internamente, você sente os reflexos externos desse conflito. Não é justo com você, mas é real. E ignorar essa realidade só aumenta a dor. É por isso que este entendimento é tão importante agora. Para que você não se coloque em posição de espera indefinida, nem se afaste por impulso. Para que você aprenda a reconhecer quando esse processo tem potencial de evolução e quando ele está travado. Porque nem todo homem que quer sem pedir vai conseguir pedir. E saber diferenciar isso é maturidade emocional. No próximo passo, eu vou te mostrar exatamente quais são os sinais concretos de que algo realmente mudou dentro dele. Sinais que aparecem no comportamento, no corpo e nas decisões, mesmo antes de qualquer palavra. É ali que você recupera o chão emocional e deixa de andar no escuro. Quando você começa a observar com mais profundidade, percebe que esse comportamento não é aleatório nem confuso por natureza. Ele segue uma lógica interna muito clara, mesmo que silenciosa. Quando um homem quer você sem pedir, o que está acontecendo é uma reorganização do inconsciente dele. Antes de existir decisão consciente, existe um rearranjo interno de prioridades, medos e desejos. E é exatamente aí que Jung ajuda a entender o que realmente mudou dentro dele. Jung explicava que, quando alguém ocupa um lugar emocional relevante na psique de outra pessoa, forma-se um complexo ativo. Um complexo não é apenas um pensamento recorrente, é um núcleo emocional que passa a interferir nas atitudes, nas escolhas e até na percepção da realidade. Quando você se torna esse complexo para um homem, ele começa a reagir a você mesmo quando tenta não reagir. Você passa a influenciar o humor, o foco, as decisões e até os conflitos internos dele. E isso acontece antes de qualquer pedido, antes de qualquer declaração. É por isso que ele começa a mudar comportamentos sem anunciar nada. Ele ajusta horários, muda pequenas rotinas, evita situações que poderiam te afastar, passa a pensar 2 vezes antes de agir, não porque decidiu racionalmente quero ela, mas porque o inconsciente já fez essa escolha. O ego, porém, ainda está atrasado. O ego precisa de tempo para aceitar as consequências emocionais dessa mudança. E enquanto isso não acontece, ele age sem pedir. Existe também um conflito arquetípico importante aqui. O homem que começa a querer alguém de verdade entra em choque entre 2 arquétipos, o da autonomia e o do vínculo. O arquétipo da autonomia diz: não dependa, não se prenda, não se exponha. O arquétipo do vínculo diz: conecte, aproxime, inclua. Quando você ativa o segundo, o primeiro reage com resistência. E essa resistência se manifesta como silêncio, contenção e ausência de pedido explícito. Do ponto de vista da neurociência, isso faz ainda mais sentido. O cérebro masculino, quando entra em estado de apego emocional, ativa áreas ligadas à antecipação e à perda potencial. Ele começa a imaginar cenários futuros, mesmo sem querer. E imaginar futuro significa risco emocional. Para reduzir esse risco, o cérebro tenta manter tudo em um território ambíguo. Não pedir é uma forma de não se comprometer totalmente com o impacto emocional que pode vir depois. É autoproteção. Mas aqui está o detalhe crucial. Mesmo tentando se proteger, o corpo dele denuncia. A linguagem corporal muda, ele se inclina mais, sustenta o olhar por mais tempo, demonstra incômodo quando sente competição, fica inquieto quando você se afasta emocionalmente. O corpo reage antes da mente concordar.
Jung dizia que o inconsciente sempre encontra um jeito de se expressar, mesmo quando a consciência tenta negar. É exatamente isso que acontece aqui. Outro sinal profundo desse processo é a atenção seletiva. Ele começa a notar detalhes que antes passariam despercebidos. Lembra de coisas que você disse casualmente. Conecta pontos. Demonstra interesse real pela sua vida interna, mesmo que não saiba conversar sobre isso de forma direta. A atenção é energia. E energia só se fixa onde existe envolvimento emocional verdadeiro. Esse tipo de homem também começa a experimentar algo novo, a sensação de possível perda antes mesmo de possuir. Ele ainda não pediu, mas já sente ciúme. Ainda não assumiu, mas já se incomoda com a ideia de você seguir em frente. Ainda não falou, mas já reage à possibilidade de não te ter. Esse paradoxo cria tensão interna, e é dessa tensão que surgem comportamentos aparentemente contraditórios. É importante você entender isso para não cair na armadilha de interpretar a falta de pedido como falta de sentimento. Muitas vezes, é exatamente o contrário. O pedido ainda não veio porque o sentimento é grande demais para ser administrado sem medo. Só que, e isso é fundamental, sentimento grande não garante maturidade emocional. Entender o processo não significa romantizá-lo. Significa enxergá-lo com clareza. Nem todo homem que passa por essa reorganização interna consegue avançar para o próximo estágio. Alguns ficam presos nesse limbo emocional, querendo sem pedir, sentindo sem assumir, mantendo você num espaço indefinido. Outros, quando o ego finalmente alcança o inconsciente, conseguem se posicionar. A diferença entre um e outro não está no quanto ele sente, mas no quanto ele consegue sustentar o que sente. E é exatamente por isso que este conhecimento te devolve poder. Porque agora você não olha apenas para gestos isolados. Você observa consistência, movimento ao longo do tempo, ajustes reais de comportamento. Você para de se perder na esperança e passa a avaliar a capacidade emocional dele de transformar desejo interno em presença concreta. No próximo passo, tudo isso se torna prático. Você vai entender como se posicionar sem pressionar, como não se colocar em espera, como permitir que o processo dele avance sem se sacrificar e, principalmente, como reconhecer quando é hora de continuar e quando é hora de se escolher. É aí que a confusão vira clareza. Agora tudo se concentra em você, porque compreender o que acontece dentro dele nunca teve como objetivo te manter em espera. Teve como objetivo te devolver eixo, lucidez e poder emocional. Quando um homem quer você sem pedir, isso pode indicar uma mudança profunda nele. Mas a verdadeira virada acontece quando você para de girar em torno dessa mudança e começa a se posicionar a partir de si. É nesse ponto que a dinâmica deixa de ser confusa e passa a ser clara, independentemente do desfecho. A aplicação prática começa com um princípio simples, mas transformador. Você não negocia com a ambiguidade. Isso não significa confronto, cobrança ou ultimato. Significa coerência interna. Você não muda seu ritmo para caber na indecisão dele. Não acelera para arrancar definição. Não desacelera para não assustar. Você permanece inteira, com presença emocional, mas sem se oferecer além do que recebe. Essa postura comunica algo poderoso ao inconsciente masculino. Você não está disponível para vínculos sustentados apenas pela expectativa. E quando a expectativa deixa de ser sustentada por você, ela passa a pesar nele. O segundo ponto é o uso consciente do silêncio. Não o silêncio que pune, mas o silêncio que protege. Você não preenche lacunas que não foram criadas por você. Não explica o óbvio. Não justifica a própria existência emocional. Esse silêncio não cria afastamento agressivo. Ele cria espaço. E espaço é essencial para que o desejo inconsciente se transforme em decisão consciente. O homem que está em reorganização interna só avança quando percebe que não pode te manter indefinida, sem consequência emocional. O terceiro ponto é a constância tranquila. Se ele se aproxima, você recebe com verdade, mas sem pressa. Se ele se afasta, você não corre nem congela.
Você continua vivendo, criando, expandindo. Essa constância gera previsibilidade emocional, e previsibilidade gera segurança. Segurança é o único terreno onde o masculino consegue sair da defesa e assumir o que sente sem sentir que está perdendo o controle. Com o tempo, surgem as confirmações. Não em promessas vazias, mas em ajustes reais. A presença fica menos errática. O contato ganha intenção. Ele começa a se posicionar mais claramente. Inclui você com mais naturalidade. O corpo fica menos tenso. O silêncio muda de peso. Esses sinais indicam que o conflito interno está cedendo. Mas existe uma confirmação ainda mais importante, a sua. Você se sente mais calma, menos ansiosa, menos em espera. Você volta a se sentir escolhida por si mesma. E quando isso acontece, qualquer desfecho é digno. Se houver avanço real, você entra inteira. Se não houver, você sai inteira. Em ambos os casos, você vence. Porque você não se prendeu a um desejo em silêncio. Você não apostou sua autoestima em uma promessa invisível. Você honrou o que sentiu sem se abandonar. E isso é maturidade emocional. Feche esse ciclo com essa verdade viva dentro de você. Eu não sou alguém que espera ser escolhida. Eu sou alguém que se escolhe. E só fica onde há presença. Se isso ressoou em você, comenta "Eu sou magnética". E quando quiser, siga para o próximo conteúdo. Aquele que mostra como reconhecer quando o silêncio dele já está prestes a virar atitude, ou quando já virou limite.